Pronto, já tá. Vamos entrar. Espera aí. Deu. Live Pix conectado. Eu vou começar pelos superchats. $40 até agora a propósito nos superchats, galera. Eu preciso de 100 aqui para cantar o hino pontifício para vocês. Vinícius Fonseca se tornou membro do canal. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Prazer receber um amigo por aqui. Querido Luan Marmentini, membro há 16 meses. Bisoto voltou para as lives raiz. No começo ele parecia o Zordon do Power Rangers, só a cabeça na tela. Boa noite e boa live, mestre. Tamo junto, Luan. Tamo junto. Gente, deixa eu mandar um recado aqui a propósito. Summer Dazi, se estiver ouvindo essa live, só me manda um pix de 1 centavo com o teu telefone. Eu quero você no nosso clube, no Clube do Bisoto. Clube segue fechado, tá, galera? O Summer Dazi é um sócio muito das antigas. Summer Dazi é uma das razões para esse canal existir. E eu faço questão de que ele vá pro Clube do Bisoto. Summer, só me manda o teu número, manda um pix de 1 centavo no pixbisoto@gmail.com com o teu número de telefone que eu vou te chamar. Polarzinho de Cria diz que eu fiquei com inveja do Orlando e copiei a câmera. Polarzinho de Cria, eu, inclusive, assim que vocês entraram em choque com aquela situação tenebrosa que o Orlando se encontrava, eu arrumei um notebook novo para ele. A live de hoje já foi no notebook novo que eu arrumei para o Orlando. O Polarzinho de o Felipe Feitosa, Bisoto tem mais audiência que o Zema no Vilela. Ah, cara, eu nem vou me gavar por isso, né? Porque, tipo, ter mais audiência do que o Zema é obrigação. Perder pro Zema eu fecho o canal. Polarzinho de Cria pergunta: os milicos não podem querer derrubar o Renan do poder se ele começar a mexer nos benefícios de pensão dele? Polarzinho de Cria, não sei se você viu hoje, teve uma treta lá no Congresso, acho que é de ontem, inclusive, mas circulou muito hoje envolvendo o deputado Marcel Van Hatten. Um pau-mandado do Tomás, general Tomás, o Tomás Turbando, esse desgraçado, foi querer dar enquadro no Van Hatten dentro do Congresso. Eu não gosto do Van Hatten, eu nunca gostei do Van Hatten. Nessa, parabéns, Marcel Van Hatten, parabéns. Agiu como homem, enquadrou, expôs e não recuou, não arregou, foi para cima. Vergonhoso para o Exército. Aliás, general Tomás, governos acabam, falta só 7 meses para esse. A história continua. Mauro Cid era Deus no governo Bolsonaro. Agora tá lá tendo que inventar versão em cima de versão para Alexandre para não ir ele em cana. Governos passam, Tomás. Só para lembrar. Polarzinho, passou da época. Só passou da época. Os milicos já não tem mais relevância nenhuma. Dar golpe, não. Vocês tratam da golpe como se fosse um ato de vontade. E boa parte da culpa por isso é do Bolsonaro, que passou 30 anos defendendo o golpe. Não é um mero ato de vontade. Eu tenho um amigo que tem um amigo que tem um amigo que me contou uma história. No auge interno no governo Bolsonaro da defesa pela ruptura da ordem, isso antes das eleições, chegou a conversa aos ouvidos do general Luiz Eduardo Ramos, que respondeu pela Casa Civil um tempo, depois acho que foi para a Secretaria-Geral do Governo, chegou aos ouvidos do Ramos a ideia do golpe. Gente gabaritada chegou até ele. E aí o Ramos olhou e respondeu: tá, eu dou. E aí, o que a gente faz no dia seguinte? Aí, como é que eu lido com as sanções internacionais? Aí, como é que eu lido com os Estados Unidos? Lembrando que, naquele momento, o governo era do Joe Biden. É isso. Não tem clima no mundo para ficar dando golpe aleatoriamente em países do porte do Brasil. Essa era passou. Estamos vivendo outro momento histórico. Não vai ser por causa de pensão que nós vamos ter um golpe de Estado.
Exatamente, Ivan. Exatamente. Cara, são doenças congênitas da direita brasileira, tanto o moralismo, o golpismo, a antipolítica e o tecnocratismo. Faz 100 anos que a direita brasileira é isso, e são essas características que sempre fodem a direita brasileira. Foi o moralismo exacerbado e a antipolítica que foderam os integralistas. Foi o tecnocratismo e o golpismo que fodeu a UDN. Foi o moralismo que fodeu o governo Collor e implodiu com 1 ano e pouco o primeiro governo democrático eleito depois de 21 anos sem votar para presidente. A direita só se fode com isso. Sempre sobra no cu da direita esse papo imbecil de moralismo, golpismo, antipolítica e tecnocratismo. Já passou da hora de amadurecer, já passou muito da hora de amadurecer. Bernardo Campos, aí nós entramos é por isso que a direita brasileira precisa amadurecer. Mas saber que a articulação, como sempre, é pelos motivos mais escusos. Não foi. Como que você sabe que foi pelos motivos mais escusos? Como você tem certeza disso? Você participou da articulação? Você estava na conversa entre Alexandre, Flávio e Alcolumbre? Você sabe? Cara, pega o Alcolumbre, a exploração da margem equatorial. Sim, o cara tem interesse financeiro lá. Alguém em sã consciência é contra a exploração da margem equatorial? A Guiné está explorando a 150 quilômetros. Tem impacto ambiental nenhum. Essa porca imunda dessa Marina Silva, que é uma sabotadora do interesse nacional. Se nós tivéssemos um governo sério, essa mulher estava na cadeia por traição nacional, por traição à pátria. Dá para ser contra a exploração da margem equatorial do Amazonas? Qualquer pessoa normal sabe que não. Qualquer pessoa normal sabe que não. Eu não sei qual que foi o acordo. Ninguém sabe. Esse negócio de que foi um grande acordo para melar o caso Master, me digam, melar como? Porque para melar o caso Master tem que ter ingerência na PF, tem que ter ingerência no Banco Central e tem que matar as investigações. Está acontecendo isso? Nós vimos o Dias Toffoli tentar matar, conseguiu? Nós vimos o Alexandre tentar matar, conseguiu? Por que... Vejam, vocês tiveram uma grande vitória. O povo brasileiro teve uma grande vitória. E tá todo mundo depressivo por ter vencido. Cara, isso é surreal. Isso é surreal. Eu tenho que comemorar. É tipo ficar depressivo. Ah, mas os deputados que o Eduardo Cunha arrumou para votarem contra a Dilma é porque ele ia ser caçado, sim. E daí foda-se, meu irmão. O Brasil se livrou da Dilma. Conseguiu aprovar reformas importantíssimas com Michel Temer. Que evitaram, inclusive, que o país estivesse na miséria agora. Me interessam os motivos. Me interessam os fatos. Não sou fiscal de consciência. Não sou fiscal de consciência. Seja qual for o motivo, eu estou feliz que nós vencemos. O povo brasileiro venceu. É um psicopata a menos no Supremo. E um moleque com 40 anos que ia passar mais 40 lá, que nós não ia se livrar. Que a nossa geração ia envelhecer e morrer, esse desgraçado ia estar no Supremo. É motivo para comemorar, pelo amor de Deus. Evandro, não tenha dúvida, não precisa nem ganhar, tá? Não precisa nem ganhar. Nós vamos ver o efeito manada assim que nós rompermos a marca dos 10%. Você vai ver, por exemplo, te dizer a primeira galera que vem, essa galera do mercado, essa turma da Farinha Lima. Isso aí vai vir em peso. Isso aí vem em peso. Depois nós vamos chegar nos 15 e daí vai começar político. E deixa eu dizer um negócio aqui para a militância, recado para militante. Preparem o estômago. Política é a arte de engolir sapos. Eu engulo vários e tenho engolido faz 20 e tantos anos. Há um interesse maior. Pelo amor de Deus, não banquem fiscal de adesão, tá? Vocês querem ganhar a eleição ou vocês querem bancar os gostosos? Eu quero ganhar a eleição. Eu não vou bancar fiscal de adesão. Se a Ana Campanholo quiser apoiar o Renan aqui em Santa Catarina, eu abraço a Ana Campanholo. Não muito, porque minha mulher vai ficar brava, porque a fama dela não é muito boa. Mas eu abraço a Ana Campanholo. Então, tchauzinho. Ela disse que um tchauzinho só tá liberado. Se o Nicolas vier, seja bem-vindo, Nicolas. Nunca critiquei. Nunca critiquei. Não virá. Eu tô usando exemplos extremos aqui. Mas pra vocês saberem que não se ganha eleição só com um fiel, tá? Eleição é quem faz mais voto. E voto não tem cor, não tem fidelidade, não tem nada, é um número.
O meu vale tanto quanto de qualquer traidor, de qualquer palhaço, de qualquer oportunista, do bilionário, do favelado, do miserável, do que está morrendo de fome. Todo voto vale exatamente um. Então eu não vou queimar voto, eu não vou queimar ponte. Quem quiser vir, que venha, e eu vou abraçar. E sim, eles vão ser não vão ser só úteis, vão ser necessários. Cara, não tem 100 cabeças no Congresso capazes de pensar. Ou você lida com os imbecis ou você não aprova nada. Não é só reformas importantes. Você não aprova nada no Congresso sem os imbecis. Jogo do MBL, eu vou falar a real. Eu não assisti o Renan na CNN. Eu tô em Laguna, galera, e aqui o meu sogro ele tem na TV Netflix, o que mais? Tá, não, mas é com a Claro TV. E eu não tava afim. Se eu falar bem a verdade, vocês estavam descansando. E eles colocaram. Eu não entendi até agora se foi um erro de comunicação da CNN pra nós, se a CNN veio de palhaçada, porque foi divulgado que era às 19. Tava todo mundo esperando às 19. E aí entrou no ar às 17. Então, não quis descer pra assistir. Dei vários bastidores ao longo dos 45 minutos em que falava de algo da MBL. Vários. O Junito tá emocionado porque ele descobriu que tem já mais de 1% de paranaenses apoiando a candidatura do primeiro operador de live homossexual ao Senado da República, e aí ele fica agredindo as pessoas gratuitamente. Lamentável, RMS, lamentável. Millennial Frequency, eu vou reproduzir exatamente como eu ouvi de uma liderança experiente. Há um projeto em curso no Brasil, um projeto gramsciano, e não, eu não estou de sacanagem, só que evangélico. Só que evangélico. Para quem não está entendendo a referência, Antonio Gramsci é um teórico comunista italiano que defendia uma revolução completamente diferente do que Lenin defendia, do que o próprio Fidel Castro, do que qualquer tipo de Mao Tse Tung, qualquer revolução violenta. O Gramsci diz o seguinte: nas sociedades ocidentais complexas em que o capitalismo triunfou de fato, a Rússia era um país feudal, a China era um país feudal, a própria Cuba, uma ilha miserável. Não tinha Cuba no tempo de Gramsci, mas ele tinha um exemplo russo e um exemplo chinês. O exemplo chinês ainda não tinha triunfado. Ele estava mirando a Rússia mesmo. Mas ele diz, ó, aqui não vai rolar. No Ocidente não vai rolar. Isso aqui é muito mais difícil. Como é que nós vamos fazer a revolução aqui? Primeiro que a nossa classe revolucionária não é a mesma que foi lá na Rússia. Não vai ser os camponeses. Aqui tem que ser os proletários nas áreas urbanas. Mas também não é nem o proletário simples, não é o peão de fábrica. O que nós precisamos é tomar os jornais, tomar os aparelhos de cultura, tomar os teatros, os cinemas, as universidades, a educação. Aí nós vamos formar as crianças. Aí nós vamos estabelecer um discurso único, é a busca pela hegemonia. Aí nós vamos virar a chave hegemônica cultural, é uma revolução cultural. Ela não é violenta, não é a tomada do poder, não é um putsch, não é um golpe, não é chegar e tomei o palácio e agora é comunismo, não. Você vai várias gerações pegando todos os aparelhos culturais possíveis e existentes, converte a mentalidade das pessoas e vai chegar um ponto em que todo mundo vai ser comunista sem nem ter percebido que é comunista. E aí, a principal estratégia para isso é a ocupação de espaços. Os intelectuais orgânicos do partido vão ocupando espaços estratégicos. Então, o intelectual orgânico, ele dá um jeito de ser o comentarista do jornal, comentarista de economia. Ele não aparece lá como militante do partido, ele não vai fazer discurso ideológico. Ele aparece como um cara neutro, técnico, que só está analisando a realidade. Mas ele está analisando a realidade exatamente do ponto de vista que o partido quer. E aí as pessoas ouvem isso 1, 2, 10, 50, 100 vezes, elas concluem que ele é técnico. E se eu vou lá e digo que ele é um picareta mentiroso, eu me torno ideológico. O nome disso é hegemonia. Há um projeto evangélico de ocupação de espaços, dos mais variados espaços no Brasil. E aí eu teria que aprofundar aqui o pensamento do Gramsci, mas ele explica que você pode fazer inúmeras concessões, que não tem problema se você abre mão de princípios em determinados momentos. O importante é ocupar o espaço e empurrar o máximo de discurso comunista que der dentro daquele espaço. O máximo que der, não é o máximo.
Às vezes o que dá é muito pouquinho, mas se for só esse pouquinho, no começo está ótimo. O importante é, o espaço foi ocupado, agora ele é nosso. Aos poucos nós vamos abrir a janela para poder empurrar mais. Há um projeto nessa linha entre os evangélicos no Brasil. E assim, gente, nessa altura do campeonato, vocês me perguntar o que cada um ganha como ministro supremo. Vocês não viram o contrato de 129 milhões da Xandona? Eu preciso ainda explicar em detalhes o que ganha sendo ministro supremo. O filho do Gilmar Mendes manda na CBF. A seleção brasileira do Gilmar Mendes. Eu ainda preciso explicar. Olhem para o IDP, o Instituto Gilmar. O gigante que é. O IDP, aliás, é outro belo caso gramsciano. A ocupação do espaço do IDP no alto funcionalismo público, case absoluto de sucesso. Case absoluto de sucesso. Tinha muito interesse envolvido nisso, Millennial Frequency. Inclusive o interesse pela tomada da hegemonia na direita. Chutar os filhos, isolar o Jair e tomar a hegemonia da direita. Nokia 85, maravilhoso. Que live, que São José Operário abençoe o trabalho de vocês e da missão. Que 2026 seja um ano inesquecível. Amém. Nokia 85, eu tenho me aproximado muito, muito mesmo de São José, coisa de uns 2 anos para cá. E é engraçado porque eu comecei a aprender a colocar tudo na mão dele. Manutenção do computador, invoca São José antes. Ele era operário, trabalhador, metia a mão na massa, fazia, não reclamava, não resmungava. São José não aparece dizendo nada na Bíblia. Ele só escuta Deus e faz o que Deus manda. E aí eu peço para ele montar coisa, preciso que eu falo com São José e começam a me vir ideias. Ele tem sido cada vez mais presente na minha vida, eu busco orientação, busco me inspirar no exemplo dele. Tem uma frase de São José Maria Escrivá, que ele diz: